quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, versículos 26 até o 38. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 até o 38. O texto bíblico diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos ler juntos esse versículo? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Senhor, que bom ouvir a narrativa da tua palavra, que conta uma das histórias mais lindas que a gente pode ouvir, que é o anúncio do nascimento de Jesus e o nascimento de Cristo, teu Filho. Permita que esta história faça sentido para nós nesta manhã. Possamos aprender com esse texto, com a vida de Maria. Sim, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como nesse mês estamos celebrando o Natal, o nascimento de Jesus, na terça da esperança nós temos falado sobre o Messias, e nós vamos ter um musical dia 19, dia 21, pensando em busca do Messias. Nós queremos hoje trabalhar esse texto, dando sequência à nossa série também Vida que Segue, porque a gente pode pensar na vida que segue, não só no sentido de refletindo sobre a morte. Hoje nós recebemos 2 notícias tristes, né? Uma, o falecimento do Zé Viana, que é membro dessa igreja, estava hospitalizado, veio a óbito agora, vai ser levado para Campo Grande, é irmão dessa igreja, é membro nosso. E também uma que já foi membro aqui, Dona Dorinha, pai da Lloyd. Lloyd é também membro dessa igreja, faleceu agora pela manhã. E a Bíblia diz: é melhor a casa onde há luto do que a casa onde há muita alegria. A gente chora, sofre com isso, mas a gente tem que seguir refletindo sempre sobre isso. A palavra também diz: segue chorando e andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Vida que segue adorando ao Senhor, e vida que segue fazendo escolhas. Nós falamos na semana passada sobre isso. Nós temos que fazer as nossas escolhas. Hoje eu quero pensar no Dia Internacional do Voluntariado, sobre o tema Servindo com Simplicidade. A gente quer aproveitar essa data para agradecer a Deus por todos aqueles que servem ao Senhor nessa igreja. Você como oficial, como presbítero, você que é diácono, você que é integrante de um ministério, de uma rede, de uma célula, de um curso, em alguma área dessa igreja, você que participou ontem, mutirão, nós tivemos mais de 120 pessoas. A gente quer agradecer a Deus pelo seu serviço voluntário e por poder você servir nesta casa. A palavra voluntário aparece 3 vezes na Bíblia. A gente encontra a palavra em Salmo 51, 12, quando Davi, na sua confissão de pecado, ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. É bonita essa palavra de Davi. Mas também no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 21, falando sobre os turnos dos sacerdotes e dos levitas, diz o texto bíblico: também se acham contigo para toda boa obra voluntários, com sabedoria de toda espécie para cada serviço. Achei muito lindo esse texto, porque os voluntários também têm especializações.
Voluntários que receberam de Deus dons específicos para servir em áreas específicas. Então, voluntários com sabedoria de toda a espécie para cada serviço. Muito lindo esse texto. E Paulo também, escrevendo à igreja de Corinto, ele faz uso da palavra voluntário, quando ele diz assim, porque eles, falando de uns irmãos de uma igreja que contribuíam com aqueles de Jerusalém que estavam passando dificuldade, eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima das suas posses, se mostraram voluntários, dadivosos. Quando a gente passa para esta ideia de serviço, de voluntariado e de ministério, eu acho que Maria é um exemplo fantástico para a gente aprender. É um referencial de vida. Maria, ela traz para nós algumas coisas encantadoras e vocês vão ver comigo hoje de manhã. Elben Lenz foi um pastor falecido que escrevia vários artigos da revista Ultimato. E um dos artigos que eu me recordo há muitos anos atrás tinha o título Maria de Mais e Maria de Menos. Porque ele dizia o seguinte, que os evangélicos, em geral, falam pouco de Maria. E os católicos falam muito de Maria. Então ele traz uma pitada para a gente equalizar ali essa forma de trabalhar. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Maria. Nós temos 4 evangelhos. Desses 4 evangelhos, 2 tratam do nascimento de Jesus, que são Mateus e Lucas. Mas Marcos e João nada falam. Primeiro Marcos porque ele é um evangelho sucinto, na verdade é um esboço da vida do ministério de Jesus em 16 capítulos. Já João, ele tem um outro enfoque, ao invés de falar da emergência de Jesus no mundo, no planeta Terra, ele fala da saída do céu. No princípio era o verbo estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez, depois ele veio para que era seu, então fala da saída do céu para a sua visita à Terra através de Jesus, o Messias. Agora, Mateus, ele trata aqui da genealogia, se você for dar uma olhada lá no texto, a genealogia, fala de José que estava assim, como é que essa mulher nem dormir com ela já está grávida, que estranho. Aí o anjo aparece para eles, José, calma, não hesite em receber Maria, porque o que é gerado nela é do Espírito Santo. E José, acalmou seu coração. Depois, a gente percebe que Mateus só vai falar da visita dos magos do Oriente, apresentando ouro, incenso e mirra, e fala da ida deles para o Egito. Fechou o assunto de Mateus sobre o nascimento de Jesus. Já Lucas, mais meticuloso, mais letrado, um doutor, ele traça lindos traços de uma pintura bonita acerca do nascimento de Jesus. Ele fala do prenúncio de João Batista a Zacarias e Isabel. Ele trata também do Gabriel aparecendo a Maria, que foi o texto que lemos. Ele vai falar do encontro de Maria com Isabel, sua prima. Vai falar também da visita dos anjos lá para os pastores de Belém. E fala depois deles lá na estrebaria. E fecha o assunto do nascimento de Jesus. Quando a gente fala de Maria, nós estamos falando de uma menina, de uma adolescente entre 14 e 16 anos, porque os estudiosos atribuem que foi esta idade com que isso tudo aconteceu na vida desta jovem. Ela nasceu em Nazaré, ou na verdade ela morava em Nazaré, que é a periferia no norte de Israel, é na região chamada Galileia, numa província. Aqui no nosso país seria um estado da Galileia, a província da Galileia. E ela estava naquela cidade, vivia naquela cidade. O nome dela, correlato em hebraico, é Miriam. E ela foi desposada, ou estava desposada. O que é desposada? É noiva. E na cultura judaica, o noivado já implicava numa relação definida de casamento. Porque para romper um noivado era divórcio. E o divórcio nas escrituras somente com uma causa específica, que era por infidelidade conjugal, infidelidade de um dos cônjuges. Então, ela estava desposada com um homem, e aqui diz José, da tribo de Davi. Então, a genealogia de Jesus com relação a Davi vem por José. Então, José é o enteado, é aquele que vai cuidar de Jesus. E a gente só percebe o seguinte, que essa informação do Evangelho de que ela era virgem, que ela era bem-aventurada, que ela achara graça diante do Senhor, e fatalmente ela nitidamente mostrava uma vida piedosa, porque ela entendeu a sacada do anjo, entendeu a palavra e todo o mistério que estava para acontecer. Pois bem, eu quero tirar desse encontro de Maria com o anjo Gabriel alguns
ensinos para a nossa vida. Eu quero dividir em 2 grandes blocos. O primeiro seria pensar servindo com simplicidade a um Deus maravilhoso, o primeiro bloco, e servindo com simplicidade na condição de servo. Eu quero pensar com vocês essas 2 vertentes. Vamos pensar primeiro, vida que segue servindo a um Deus que é maravilhoso. A gente percebe aqui nesse texto algumas dicas sobre Deus fantásticas, e você vai ver comigo. Primeira coisa, Deus maravilhoso porque Ele tem uma agenda específica para os seus filhos. Quando o texto do Evangelho Lucas diz, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, há muitos detalhes específicos. Por que 6º mês? Por que Nazaré? Por que Maria? Então, o que a gente percebe é que Deus não é pego de improviso. Deus, Ele tem uma agenda definida, e Ele tem uma agenda específica, especialmente para os seus filhos. E esta agenda é cumprida no decorrer da história. Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ele diz assim, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Quer dizer, no tempo certo, na hora azada, na hora correta, Deus faz as coisas acontecer. Isso traz para mim uma segurança muito grande nesse Deus maravilhoso, de que a história não está entregue ao caos e a esmo, mas na história nós temos também a direção e o controle de Deus, porque esse Deus maravilhoso que temos, Ele trabalha com agenda. E se você não sabe, coloca aí na pauta, porque tem agenda de Cristo voltar. Ninguém sabe nem o dia nem a hora, a não ser o Pai. O próprio Senhor Jesus disse, mas já está na agenda o dia da ressurreição dos mortos, o dia da volta de Cristo, o dia do arrebatamento da igreja, está na agenda do Pai. Segunda coisa, a vida que segue com esta ideia de um Deus maravilhoso que se manifesta na vida comum. O que é comum? Na vida normal, na vida corriqueira que você tem. Porque no versículo 27 diz, há uma virgem desposada, uma moça que tinha seus planos de casamento, que tinha suas idealizações, e o Senhor aparece para ela através do anjo justamente na vida normal. As pessoas normalmente pensam que o encontro com o Senhor vem através de glamour, vem através de brilho, vem através de ideias hollywoodianas, e Deus aparece no corriqueiro. Um personagem que me chama muita atenção, há muitos anos ouvi esta reflexão de um pastor americano, dizendo assim que Saul foi ungido rei. Onde? Na escola de príncipes. Ele cursava diplomacia. Não, sabe como Saul foi ungido rei? Enquanto ele procurava as mulas perdidas do seu pai. E ele se encontra com Samuel, o profeta. O que traz para mim a ideia de que Deus vai agir na sua história enquanto você procura mulas perdidas, enquanto você está com os seus planos de casamento, enquanto você está no seu corriqueiro, no seu dia a dia. O Deus maravilhoso é um Deus que intervém na sua história corriqueira, se manifesta na vida comum. E olha que expressão linda. O texto diz, versículo 28 diz, entrando o anjo aonde ela estava. Deus, Ele entra onde você está. É lindo isso, né? Ele entra com você lá na loja, lá na sua universidade, lá na sua casa, no seu condomínio. O Senhor vai onde você está. Isto é algo fantástico, maravilhoso acerca desse Deus que nós temos. Um Deus que tem agenda, um Deus que se manifesta na vida comum, mas um Deus também que conhece verdadeiramente as pessoas. Porque o anjo faz revelações curiosas. Tu és agraciada. O anjo diz, alegra-te favorecida. Sabe o que ele está dizendo? Ei, lá no céu, o teu ibope é lá em cima. Lá no céu o teu nome é conhecido. Então você percebe que Deus, Ele tem noção sobre você. Se Ele tem noção sobre essa mocinha lá da Galileia, de Nazaré, Ele conhece sobre sua vida, na região de Dourados, seja numa capital, onde estiver, Deus te conhece. Porque quando Ele fala favorecida, Ele está dizendo, você é uma mulher graciosa, você é uma mulher encantadora. A palavra favorecida é essa. Você é uma mulher amável, agradável, honrada, generosa. E Ele diz, o Senhor é com você. Deus está contigo, Maria.
Ele conhece toda a sua história desde o ventre da sua mãe. Você achou graça diante do Senhor. Deus olhou para você e ficou contente com a sua vida. Essa é a ideia de achar graça. Quando você olha e o favor de Deus olha para você e fala: puxa, que pessoa que me traz prazer e alegria. Esse era o conceito que Maria tinha no céu. Sabe que a pergunta? Qual é o conceito que esse Deus maravilhoso tem a seu respeito? Acerca da sua vida, acerca do seu comportamento na história, acerca dos seus negócios, acerca da sua posição como cônjuge, como marido, como esposa, como filhos, como servo do Senhor Jesus Cristo, como voluntário. Essa é a terceira coisa. Mas um Deus maravilhoso também porque tem propósitos específicos e definidos para os seus servos. O anjo Gabriel veio com uma missão despachada por Deus para essa jovem. E ele diz: eis que conceberás e dará à luz um filho, seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele descreve quem será um menino, uma missão específica. O que o anjo está dizendo: Maria, você tem um propósito, Deus te incumbiu dessa tarefa, é de gerar o Filho de Deus. Nascemos com propósito ou sem propósito? Para que é que você existe? Se você não sabe definitivamente, com forma detalhada sobre o seu propósito, a Confissão de Fé de Westminster, que é a nossa confissão, diz o seguinte: qual o fim do homem? Adorá-lo e glorificá-lo para sempre. Você tem uma missão. Em todas as coisas que você faz, você tem que adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor para sempre. Pelo menos essa é a missão básica que todos nós temos. Mas existem missões específicas que Deus vai te confiar. E você vai entender isso. E Ele vai cada dia confirmando isso. Eu estava pensando, o ano que vem eu completo 30 anos de ministério ordenado. E eu me recordo que não idealizava ser pastor. Eu ontem falava aqui com os ordenandos que o ministério é uma designação divina, não é uma opção pessoal. Deus determina, por isso que a palavra ordenar é uma ordem de Deus, e você cumpre simplesmente. Ou você desobedece como Jonas fez, e aí você vai parar no ventre do peixe. Então nós entendemos que Deus nos comissionou, Deus delegou um propósito a você. Aquela canção que diz: se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Esse Deus maravilhoso estabeleceu, definiu um propósito específico para a sua vida. Aprendo com Maria sobre esse Deus maravilhoso que intervém de forma sobrenatural. Não é qualquer dia que você vê anjo, e não é comum não ter relação com o homem e ser gerada uma criança por ação do Espírito Santo. Isso é sobrenatural. E Deus intervém na história assim. É claro que muitas vezes você pensa numa atuação sobrenatural de Deus com holofotes, e às vezes Deus trabalha de forma sobrenatural na surdina. Por exemplo, é a referência que eu mais gosto. Quando Paulo estava num navio que ia levá-lo para Roma, tempestade em alto mar, um anjo apareceu para ele e disse: olha, eles estavam em 176 pessoas dentro do navio, e Deus me disse o varão para Paulo: o Senhor não vai permitir que vocês morram nesse naufrágio, todos vão se salvar. E Paulo compartilha isso. Se fosse algo sobrenatural, você imaginaria o quê? Uma cena bem de um carro de fogo descendo do lado do barco, pulem para cá, e aí o carro de fogo vai lá na ilha de Malta e descarrega todo mundo. Foi assim? Foi sobrenatural? Mas como foi? Cara, cada um se apega aí nas madeiras, nada, se vira e vai. Todo mundo chegou são e salvo. Foi sobrenatural, mas de forma na ordem da vida simples. É assim que Deus age. E Deus intervém na sua história, o Deus maravilhoso, de forma sobrenatural. Esses dias atrás eu tinha uma situação para resolver no dia seguinte, e bem na hora que estava para resolver, a resposta veio. Deus interveio. E Deus intervém na sua história de forma sobrenatural. É só seguir esse Deus maravilhoso que você vai perceber isso a cada dia. Mas olha, vamos no segundo bloco. Se vida que segue servindo com sinceridade a um Deus maravilhoso, vida que segue servindo com sinceridade na condição de servo, porque é isso que Maria se coloca e se identifica nesse texto. Quando ela diz no versículo 27, uma virgem desposada com certo homem, e depois o anjo diz: achaste graça diante do Senhor.
Eu quero dizer que, na condição de servo que entende a sua vida como um processo, cara, Maria agora recebe essa incumbência, e ela estava num processo de vida, e aí eu comecei a imaginar como é que era Maria menina, Maria adolescente, e Maria teve todo um processo histórico. Isso tudo foi sendo escrito e contabilizado. Quando você vai viajar, e tem gente agora se preparando para viajar nesse final de ano, início do outro, as pessoas planejam o lugar que elas têm que ir, e fazem que o encanto da viagem seja o destino. E uma boa pessoa que programa boas férias faz com que a viagem seja o processo. E você vai curtir desde o preparatório, para que chegue no destino. Tem gente que foca só no destino, é que nem aposentadoria. Quando eu me aposentar, o destino. Mas esse processo, até você chegar lá, curta, é isso que Maria me ensina. Porque a vida é um processo, e ela tinha várias fases. Passou pela infância, passou pela adolescência, fase adulta e velhice, e ela com certeza viu seu filho sofrendo. Pois bem, pense em Maria indo para Belém, sem enxoval da criança, sem hospital para fazer o seu neonatal, sem para ganhar, sem lugar para cuidar do seu filho, com completa falta de asepsia, num curral, num estábulo. Essa mulher foi trabalhada no processo da sua vida. Eu creio que muitas de vocês, mulheres, não passariam nesse teste. De repente ter que se deslocar e vir grávida para um lugar fazer o censo. E depois, e aí José, cadê as coisas? Não tem nada, Maria, nós vamos ganhar neném aqui mesmo. Pronto. E de repente, eles têm que partir fugidos. Para onde? Para o Egito. Outra língua, outra cultura. Você estaria disposta? Ela foi forjada no processo. E Deus forja a sua vida nesse processo, para que as coisas aconteçam na sua vida. Um exemplo pessoal, eu me recordo que perdi papai com 11 anos, mas eu imaginei hoje, eu entendo, que Deus tinha um processo de amadurecimento para que eu assumisse um posicionamento depois. Mas, olhando para a vida num processo. Segundo lugar, vida que segue servindo na condição de servo, que tem liberdade de expor seus medos e sentimentos. Quando Maria recebeu a visitação do anjo, diz o texto, versículo 29, perturbou-se muito. A palavra perturbar surpreendeu, mostrou-se profundamente preocupada, sentiu medo, perplexa, dúvidas, questionamentos. E ela pergunta, como será isto? Eu não tenho relação com homem algum. O que ela me ensina como servo é que não é errado você ter perguntas para Deus. Não é errado você sentir em alguns momentos medo. Não é errado você sentir perturbações internas. O detalhe é como você lida com isto. E ela expôs. Por isso que é muito comum nós ouvirmos nos Salmos: por que estás abatida minha alma? Por que te demoras, Deus, em ouvir a minha oração? Por que te conservas longe, diz o salmista? Por que o Senhor me rejeita? Por que o Senhor esconde a tua face de mim? Deus permite que você apresente a Ele suas dúvidas, seus temores, seus medos. Perguntas do tipo: até quando, Senhor, tu vais ficar olhando? Até quando o adversário vai me afrontar? Até quando, Deus, o Senhor vai se esconder para sempre? Volta-te, Senhor. Até quando? Dúvidas, sentimentos. Porque esse Deus maravilhoso que ensina o seu servo, um servo que é capaz de ter essa liberdade de expor as suas perguntas para Deus. E Maria ensina isso. Mas vida que segue servindo na condição de servo, que acredita no trabalho em parceria. Aqui tem dois destaques fantásticos. Quando o anjo disse para ela, descerá sobre ti o quê? Descerá sobre ti quem? Espírito Santo. Primeira parceria. O servo tem que ter essa parceria. Quem vai agir na minha vida? Espírito Santo. Mas tem uma segunda parceria nesse texto, que depois que ela recebe essa notícia, ela vai contar para essa parceira. Quem é? Isabel. O servo de Jesus, ele tem o auxílio do Espírito Santo, ele pode compartilhar, mas ele tem as suas Isabéis da vida, que são as pessoas que têm a compreensão de Deus e que eu posso ter como mutualidade, abrir meu coração, contar com oração. E quando Maria chega perto de Isabel, o ventre estremece,
E ela tem uma linda canção, porque a presença do Senhor Messias estava ali. E a gente tem que repartir isso com os primos, com as primas, com os irmãos, com os parentes. Isso é parceria. E servo tem a parceria com o Espírito Santo e tem a parceria com as pessoas. Não dá para ser crente sozinho. Nós temos que viver em comunidade, nós temos que ter as nossas Isabéis para viver. Vida que segue na condição de servo, e Maria me ensina que tem que aprender a confiar no quê? Tem que aprender a confiar no quê? Está lá escrito, vamos lá de novo. Tem que aprender a confiar no quê? Nas promessas de Deus. Diga comigo, porque para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não haverá impossíveis. Maria, Deus pode todas as coisas. Ele pode mover a montanha, Ele pode acalmar o mar, Ele pode colocar um tapete no mar. Maria, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O servo crê em promessas, o servo crê que aquele que prometeu é capaz de cumprir, o servo crê em milagres, o servo crê no sobrenatural, o servo crê na palavra de Deus, o servo sabe que o Senhor é capaz de fazer cumprir tudo mais que você imagina, pensa e crê. Porque quantas são as promessas, tantas tem em Deus o sim, e para Ele é o amém, para a glória de Deus Pai. Paulo dizendo isso. Todas as promessas de Deus para a sua vida têm em Jesus o sim, em Cristo. Se a tua vida está nele, as promessas dele vão ter em Jesus para a sua vida o sim e o amém. Em último lugar, condição de servo que se apresenta disponível. Que frase linda. Olha Maria dizendo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. É esta pessoa que Deus quer achar no nosso meio. Quando se fala em voluntariado, fala, eu sirvo a igreja há muito tempo, pai, eu já fiz isso e aquilo. Olha, Deus não quer saber disso. Porque se você serve para Ele, faça isso com alegria e com regozijo. Mas essa disposição seja natural no seu coração. Aqui está a tua serva. Servas pressupõem curios, Senhor, Senhor dono, chefe. E eu estou aqui me rendo diante do chefe. E é esta posição que o servo tem que ficar. E ela diz, cumpra em mim a tua vontade. Quer dizer, o que Moisés falou, eis aqui o teu servo. Eis-me aqui, Abraão disse. Samuel disse, eis-me aqui. Isaías disse, eis-me aqui. E espero que Deus ouça dos seus lábios, eis-me aqui. Vamos ficar em pé. Vida que segue servindo com simplicidade, a Maria me ensina muito. É Natal, estamos à véspera, é final de ano, é Dia Internacional do Voluntário, é domingo, é dia de ceia. A pergunta é, o que você pode fazer diante do que você ouviu nesta manhã? O que Maria tem a te ensinar? Ela me ensina a servir, ou seguir servindo a um Deus maravilhoso. E seguir servindo numa postura de servo. Que Deus encontre no seu coração pessoas disponíveis para Ele. Você que é voluntário, continue fazendo isso. Se você ainda não se dispôs, qual é o propósito? Em que você tem servido? Você vive só para esse mundo? E se você tem um desejo no seu coração, se esse é o seu desejo, cante essa canção como uma oração ao Senhor, teu Deus, o dono sobre a sua vida. Usa-me, Senhor. Nós vamos declarar essa canção, mas cante, não com os lábios, se puder, com o coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, essa é a nossa oração nesta manhã. Obrigado porque Maria nos ensina muito sobre o Senhor, que é um Deus maravilhoso, e sobre a postura que todo servo deve ter. Que esta palavra sirva de inspiração para todos que aqui estão e aqueles que nos acompanham online, sobre como vivemos nesse ano e como queremos viver daqui para frente. Que o Senhor encontre aqui corações disponíveis para o teu serviço. Eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua palavra. Aqui está o teu servo, a tua serva, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar.